Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de começar nossa conversa lendo os testemunhos de 4 pessoas diferentes, tá bom? Eu vou chamar de número 1, 2, 3 e 4. Testemunho número 1 é de uma mulher. Ela fala o seguinte: eu comecei a ter um sentimento muito forte de que eu precisava encontrar algo, me sentia incompleta. Então eu comecei a ler muito e rapidamente as coisas começaram a fazer sentido. Eu senti que eu havia encontrado o que estava buscando. Eu tenho uma resposta muito simples para pessoas que me perguntam o porquê eu quis tanto me converter. Eu digo, porque Deus me revelou assim. E ela segue dizendo o seguinte: tem sido uma grande jornada espiritual para mim. Eu adoro cada informação que eu tenho lido a respeito e não há nada que eu discorde ou ache que deveria ser diferente. Eu realmente sinto que essa é a minha estrada, meu chamado na vida. Testemunho número 2, isso aqui é de um homem, tá? Ele fala o seguinte: depois de orar, buscar e estudar aquele livro, eu me senti completo. Ele testifica de Jesus Cristo e diz no prefácio que eu deveria perguntar a Deus se é dele, orar a respeito, e ele me diria se é verdadeiro. Eu orei a respeito e recebi um sentimento confirmando que o livro é bom, verdadeiro e de valor. Foi uma confirmação espiritual. Eu me lembro que me ajoelhei na minha sala chorando muito. Testemunho número 3. Essa é uma moça e ela está emocionada, ela está chorando enquanto ela fala isso. Eu estava buscando um testemunho desta obra, desta igreja. E naquela noite eu recebi meu testemunho. E eu senti um ardor na minha alma do quanto essa obra é importante e verdadeira. Eu sei que é. Testemunho número 4. É um homem também falando agora, tá? Ele diz o seguinte: eu estava pedindo, me ajude, me mostre, me guie para a verdade. Se tu me ajudares a encontrar a verdade, eu nunca vou abandoná-la. E eu sabia no meu coração, isso é verdade. Eu soube naquele momento que era verdade, aquela era a religião verdadeira. Bom, final do testemunho número 1, ela conclui falando o seguinte, essa mulher, número 1, ela fala o seguinte: minha resposta é bem objetiva quando alguém me pergunta o porquê eu decidi me converter ao judaísmo ortodoxo. Eu digo, porque recebi a confirmação de Deus de que eu deveria. Testemunho número 2 daquele homem, ele fala o seguinte, ele conclui o testemunho dele falando o seguinte: há um livro chamado O Livro de Haga. Quando eu li, me senti completo. Eu orei a respeito e recebi um sentimento de confirmação, da mesma forma que senti com relação ao livro de Mórmon. O livro de Haga é bom, é verdadeiro, da mesma forma que o livro de Mórmon é. Testemunho número 3 daquela jovem que prestou o testemunho dela chorando, emocionada, ela conclui dizendo o seguinte: é incrível saber que somente há 1 ano atrás eu era apenas uma estudante do ensino médio e agora eu estou em um casamento plural e passando muitas dificuldades, mas eu sei, sem sombra de dúvida, que esta é a obra de Deus, que finalmente eu encontrei a verdade. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Número 4, ele termina falando o seguinte, aquele segundo homem. Naquele momento eu tive um sentimento de paz, até me emociono em falar sobre isso. Foi um sentimento tão diferente para mim que mudou a minha vida. Eu nunca mais olhei para trás desde então.
Nós temos aqui os testemunhos de 4 pessoas diferentes. Uma que se converteu ao judaísmo ortodoxo, um homem que se converteu ao Islã, um homem que se converteu a uma diferente ramificação do mormonismo, e a moça que se converteu à Igreja Mórmon Fundamentalista. E eu, por 35 anos, assim como essas pessoas receberam um testemunho, eu também achava que eu tinha um testemunho de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias era a igreja verdadeira. Algumas pessoas têm me perguntado e algumas têm postado comentários assim com um pouco de maldade nos vídeos, dizendo: tá, mas vem cá, você frequentou essa igreja por 35 anos e agora tá falando assim? Como assim? Tipo, não faz sentido na cabeça das pessoas isso? E para falar a verdade, não fazia sentido na minha cabeça. E eu comecei a pesquisar. Já comentei com vocês aqui que eu não sou especialista em nenhuma área, infelizmente. Mas curiosidade é um combustível que não acabou ainda em mim. Talvez um dia vai acabar, mas ainda não acabou. E na medida em que eu consigo respostas para algumas das minhas perguntas, surgem outras perguntas. E agora eu preciso buscar resposta para aquelas perguntas, para eu poder me situar e entender como uma pessoa pode receber, por exemplo, um testemunho do judaísmo ortodoxo, outra da igreja fundamentalista, outra do islamismo, outra da igreja mórmon fundamentalista e outros como eu da igreja mórmon brigamita. Bom, se a gente insistir em interpretar essas experiências espirituais, acreditando que elas vêm de uma fonte externa, existem somente 2 opções. Ou cada igreja tem um Deus próprio, portanto os romanos estavam certos em serem politeístas, ou se existe um único Deus, então ele está brincando com a gente, né? Com a humanidade, porque como é que ele provê experiências espirituais tão diferentes em diferentes denominações religiosas, cristãs ou não, para diferentes pessoas? A resposta que a ciência dá, eu já comentei com vocês anteriormente, dentro de um contexto, e agora eu vou entrar num contexto diferente, porém dentro da mesma linha de raciocínio, tá? O que a ciência explica é que essas experiências espirituais acontecem dentro do nosso cérebro. Elas não vêm de uma fonte externa, a fonte dessas experiências é interna. Essa semana eu comecei a escutar um livro chamado The Righteous Mind, A Mente Justa, por Jonathan Haidt. Ele é um PhD em psicologia moral e ele apresenta vários conceitos, ele cita inclusive outros pesquisadores, tá? Ele não toma só para ele, né, o mérito das pesquisas, mas essas pesquisas não são minhas, essas ideias não são minhas, eu quero deixar claro para vocês aqui que a gente vai conversar a respeito vem dele e de outros cientistas como ele. Eu vou só introduzir esse conceito hoje, mas a gente vai ter que voltar a falar sobre isso, até porque o livro é extenso, eu comecei essa semana, eu tenho certeza que tem muita coisa ali, muita informação que vai ajudar a mim e ajudar você a compreender. Você que é mórmon, veja bem, você que é um mórmon praticante, que tem um testemunho, tá tudo bem, fica tranquilo, tá? Mas se você continuar me escutando, eu vou te ajudar a entender o porquê que uma pessoa que você conheceu
dentro da igreja, ou seja, familiar seu, ou cônjuge, ou amigo, ou amiga, de repente, pum, saiu fora, como o meu caso. Muitas pessoas que me conhecem pessoalmente ficaram chocadas, falaram, o quê? A Vânia saiu da igreja? Como assim? Que loucura! Tá sob a influência de Satanás. A gente precisa quebrar esse tabu. Por favor, meu pai. Por favor, gente. E você que é um apóstata como eu, vou falar apóstata, eu não me incomodo com esse termo de maneira alguma. Se eles gostam de chamar a gente assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, se você é um apóstata como eu, e tem familiares, ou algum amigo, alguém muito próximo de você que é firme na igreja, você acha que você tem que resgatar essa pessoa porque ela tem que sair de lá, porque ela está sendo enganada. Tudo bem, calma. Você vai entender que não é assim que funciona também. Nós apóstatas não somos os donos da verdade e os mormons ativos também não são os donos da verdade. E nenhuma dessas 4 pessoas que eu comentei com vocês aqui, das quais eu li os testemunhos, também não são donas da verdade. Você já ouviu falar que cada um é dono da sua própria verdade? Bom, Jonathan Haidt, ele já citou o exemplo de Matrix, né? Aqueles de vocês que assistiram o filme, vocês sabem o que significa. E ele comenta que existem vários Matrix morais. Cada religião é um Matrix. E agora é difícil para quem está dentro sair, e para quem está fora é difícil de acreditar que aquela pessoa ou aquelas pessoas vivem naquele mundo de ilusão e não conseguem enxergar o que está fora. É difícil para os dois. Jonathan Haidt, ele apresenta uma como é que chama, analogia. Isso eu só vou introduzir o conceito agora, mas eu quero voltar a conversar com você sobre isso, tá? Ele divide a nossa mente em duas categorias, digamos assim, o elefante e o escritor. Ele diz que o elefante, ele é responsável pelas nossas intuições, nossos instintos, nossos interesses os interesses que vão permitir a nossa sobrevivência e bem-estar físico, mental e emocional. O escritor, ele diz que é o nosso lado racional, tá? Os dois trabalham em parceria, porém o elefante, é claro que ele é mais forte do que o escritor. Se você for colocar um elefante de verdade e um escritor, você vai ver quem é mais forte, né? Quem vai prevalecer ali, né? Então o elefante, ele é mais forte, ou seja, ele diz que a intuição decide primeiro e depois a razão entra em cena. Ou seja, primeiro o elefante, depois o raciocínio lógico. Talvez você fique um pouquinho perdido agora que eu comecei a falar isso. Você pode estar pensando, ih, mas coisa mais louca é essa, né? Parece coisa maluca mesmo, mas não é. Vai fazer sentido quando a gente começar a conversar com mais detalhes sobre isso. Eu achei um conceito tão interessante que vai ajudar tanto a nós que estamos fora da igreja, quanto aqueles que estão dentro da igreja, a nos entendermos. Não mudar, não. A gente não vai conseguir aí, os Matrix, você sabe que não é fácil a transição, se vocês assistiram o filme. Então não significa que é uma solução, mas é um grande passo no sentido da gente conseguir um entender o outro e um respeitar o espaço do outro. Tá? Elefante e escritor. Cada um está no seu Matrix. Cada um está no seu Matrix. A gente vai conversar mais sobre isso com mais detalhes, tá bom? Se você tiver paciência de me escutar. Nos falamos na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.